Meus irmãos e meus amigos, estamos de volta mais uma vez para mais uma mensagem da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Este é o assunto que nós estamos abordando em cada mensagem, em cada lição, em cada meditação. Nós queremos provarmos aqui na Bíblia Sagrada que não existe outra maneira de se ter fé a não ser através da palavra do Senhor. É claro, a palavra do Senhor escrita, pregada, ouvida, obedecida. Portanto, nós continuamos ainda com Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, a fim de que Deus esteja nos dando a graça de compreendermos este assunto que é fundamental para as nossas vidas. Oremos. Senhor, obrigado por estarmos mais uma vez juntos para mais uma lição da Tua Palavra. Rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia para aquilo que vamos ouvir, que o Espírito do Senhor esteja abrindo as nossas mentes, fazendo-nos compreendermos aquilo que é essencial para as nossas vidas. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Existe alguma prova na Bíblia de pessoas que creram em Deus após terem ouvido a sua palavra? E a Bíblia Sagrada conta muitos fatos. Existem muitas histórias verídicas ou testemunhos de pessoas que após ouvirem a palavra do Senhor tiveram fé, creram. E porque creram, obedeceram. Porque obedeceram, então foram salvas pela graça, mediante a sua fé no Senhor Jesus. Por isso é muito importante este assunto. Querido, mais um fato que eu gostaria de tocar aqui nesta mensagem é o tempo. Obviamente você sabe que nós temos tempo para tudo. Infelizmente, às vezes não temos tempo para a palavra de Deus. Tenho recebido algumas reclamações de pessoas dizendo que gostei da mensagem, gostei do estudo, mas infelizmente meu tempo é muito corrido, meu tempo é muito limitado. Olha, isso se trata de pessoas que trabalham praticamente 8 horas no dia em uma empresa. Pessoas que muitas vezes participam e assistem uma partida de futebol 90 minutos dividido em 2 tempos. E ainda quando há uma prorrogação, não perde tempo para a prorrogação do jogo, porque é a sua preferência. Pessoas que estão diante das redes sociais e às vezes ficam 2, 3, 4, 24 horas na internet vendo e ouvindo aquilo que pode satisfazer o seu ego. Olha, dizer que não tem tempo de ouvir a palavra de Deus, isto é, no mínimo, uma desculpa que Jesus já disse que por toda palavra ociosa que o homem proferir, vai dar conta dela diante dele um dia. Portanto, querido, o tempo é seu, o tempo é meu, o tempo é nosso. Deus nos deu o tempo suficiente. É só você parar para ouvir a palavra de Deus. É impossível você chegar aos céus, você ir para Deus através da fé, a não ser a fé verdadeira, e a fé verdadeira, ela só pode vir através da palavra pregada. Sem fé é impossível. Portanto, por favor, use o seu tempo, aplique o seu tempo, faça o bom uso do seu tempo durante esses minutos que você está ouvindo a palavra de Deus, e com certeza Deus vai te abençoar. Não seja negligente quanto ao tempo que Deus lhe deu para ouvir a sua palavra. O tempo está passando, os dias estão passando, e nós estamos aproximando cada dia de chegarmos ao momento de prestarmos conta dos nossos atos diante de Deus, inclusive do tempo, a maneira como nós utilizamos o tempo que Deus nos proporcionou. Portanto, utilize esse tempo abençoado para estar ouvindo uma palavra abençoada, uma palavra que vai te fazer bem, uma palavra que vai te conduzir pela fé ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que creram
em Deus, creram em Jesus após terem ouvido a palavra do Senhor. Eu quero ler um texto que está na Epístola Universal de Tiago, no capítulo 2, versículo 23. Aqui está o personagem que queremos usarmos hoje na nossa meditação, como a pessoa que creu em Deus após ter ouvido a sua palavra. Olha o que diz o capítulo 2, verso 23 de Tiago. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Portanto, a Bíblia é muito clara quando diz que Abraão ouviu, creu, obedeceu, e por isso cumpriu-se a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Eis aqui o grande segredo. Eis aqui o grande segredo. Portanto, Abraão é o personagem da nossa lição de hoje. O homem que ouviu Deus, creu em Deus e recebeu a bênção. Foi chamado amigo de Deus. A história do patriarca Abraão é uma história impressionante. O homem a quem Deus falou e fez a maior de todas as promessas na sua palavra. No capítulo 12 de Gênesis, começa então uma trajetória desta vida de Abraão ouvir, ou seja, Deus falar e Abraão ouvir. O versículo 1, 2 e 3 de Gênesis capítulo 12 diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3, ele diz: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta era a conversa de Deus com Abraão naquele momento. Deus interagindo com Abraão e fazendo promessas. Mas lembre-se, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e Abraão estava diante da palavra de Deus. Não só diante de Deus, mas diante do Deus da palavra. Quando chegamos no capítulo 15, no versículo 1, mais uma vez a Bíblia diz que depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Mais uma vez Deus confronta Abraão com a sua presença, com a sua palavra e fala. O poder da palavra de Deus é incrível quando ela é ouvida. Por isso eu estou insistindo que você pare para ouvir. Aplique o seu tempo em ouvir essa palavra. Nesta caminhada chegamos também no versículo 5 do capítulo 15. Olha o que ele vai dizer. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, Deus falando a Abraão, e disse-lhe: assim será a tua descendência. Assim será aqueles que vão descender de ti. Abraão não tinha filhos, Sara não tinha filhos, o casal não tinha filhos, e Deus faz uma promessa incrível. A tua descendência vai ser como as estrelas dos céus. Abraão estava diante da palavra de Deus e diante do Deus da palavra. Ele estava ouvindo a palavra do Senhor. A segunda promessa que Deus faz a Abraão, então, e Sara naquele momento, foi de um filho. Deus promete a Abraão e Sara um filho. Aí você dirá, olha, mas o que tem de mais? Abraão e Sara eram casados? É normal um casal ter filhos? Olha, não fosse a impossibilidade da esterilidade de Sara e da idade dos dois, seria muito fácil. Mas a Bíblia diz que Sara era uma mulher de 90 anos, Abraão de 100 anos. Sobre tudo isto, Sara era uma mulher estéril. O costume das mulheres havia cessado e, cientificamente, era impossível Sara gerar um filho. Mas Deus chega no capítulo 18, no versículo 1, mais uma vez, Deus interage com Abraão dizendo: depois apareceu-lhe o Senhor
Abraão, no capítulo 18 e o versículo 10, ele faz a grande promessa a Abraão. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Portanto, eis aqui a grande promessa de Deus. Abraão teve um filho, da promessa, teve. Seu nome, Isaque. Portanto, o filho da promessa veio num tempo impossível da vida de Sara, da vida de Abraão, além da idade dos dois. Sara era uma mulher estéril. Porém, a Bíblia diz que cumpriu-se exatamente como Deus lhe havia prometido. Agora, querido, onde está o segredo? Qual o segredo de toda essa história? Eu quero ler para você onde está o segredo. Abraão ouviu, Abraão creu, Abraão não duvidou, Abraão obedeceu, fez o que Deus lhe havia mandado, por isso Abraão foi abençoado. Mas onde está o segredo da fé? A fé vem pelo ouvir. Este é o nosso assunto. Vamos provar isso? Olha o que diz a Bíblia Sagrada em em Gênesis, capítulo 12, versículo, especialmente o versículo, o capítulo 15, capítulo 15, o versículo 6 de Gênesis. Aqui está o grande segredo da vida desse grande homem, desse grande patriarca, desse homem de fé, que é chamado pai da fé, porque é o homem que traz o exemplo de fé para nós. Mas como ele conseguiu tanta fé, está aqui no capítulo 15, versículo 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto como justiça. E creu Abraão em Deus. O segredo é crer. É a tua, é a minha, é a nossa responsabilidade. Falar é a ordem de Deus. Fazer entender é uma ação de Deus. Mas crer e obedecer é a nossa vez, é a nossa responsabilidade. E creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. No capítulo 12, versículo 4, quando Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela, diz o seguinte, verso 4 do capítulo 12. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. O Senhor fez exatamente como o Senhor lhe tinha dito. Portanto, querido, eis aqui a razão do capítulo 2, verso 23 de Tiago, quando diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. E ele tornou-se o amigo de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz lá no livro de Gálatas que todos quantos são da fé são abençoados com o crente Abraão. Porque Abraão é o primeiro personagem dessa lista de pessoas que creram após terem ouvido a palavra do Senhor. Portanto, fica aqui um grande exemplo para nós. Fica aqui um grande exemplo para você, para mim, para todos nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero repetir mais uma vez, para terminar a nossa meditação de hoje, Romanos capítulo 10. Olha o que diz o versículo 8, versículo 9 e versículo 10. A começar do versículo 8 do capítulo 10 de Romanos. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que eu estou pregando. Disse Paulo, esta é a palavra da fé que nós pregamos. A palavra está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Deus está fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha parte. Você precisa fazer a sua parte, como um dia também eu fiz. Ouvir e crer, obedecendo a palavra. O versículo 9 disse, Paulo, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, então serás salvo. É no momento que você ouve, no momento que você crê, no momento que você obedece, que você confessa Jesus como Senhor, como dono, como proprietário, como soberano,
é que a salvação lhe é dada. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ele termina dizendo, o versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, é muito claro a palavra do Senhor. E o versículo 17, ele termina dizendo, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Querido amigo, você está diante da palavra de Deus. Você está diante do Evangelho. Você está diante da palavra poderosa de Deus. A palavra que pode transformar. Você precisa entender isso, que a verdadeira fé, ela vem através da verdadeira palavra, a palavra de Deus escrita e pregada. Deus está falando conosco como falou com Abraão, de maneira, em situação diferente. Lá no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele disse que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, através dele mesmo, do seu anjo, nas revelações de Jesus Cristo, as aparições de Jesus como anjo de Deus ao povo, mas nesses últimos dias ele está nos falando pelo Filho através da sua palavra. Você está diante de uma grande responsabilidade: salvar a sua alma ou continuar perdido e viver para sempre separado de Deus. Repito mais uma vez, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. Aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 10, 28, Jesus disse, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Tudo isto e muito mais nós temos através da fé, mas uma fé oriunda da palavra de Deus, cuja palavra você está ouvindo. Deus falou com você. Eu tenho certeza absoluta. Abra o seu coração. A chave está por dentro. Só você pode abrir. A decisão é sua. Deus faz a oferta. Nós fazemos a escolha. Deus te abençoe. Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.